Olá! Vamos agora estudar o capítulo 2 do livro Orientação da Criança. Eu sou Maria Francisca. Este é um projeto chamado A Herança do Senhor, que algumas mulheres se reúnem para estudar este livro, Orientação da Criança. Deixa eu passar aqui esse capítulo. Olha, o título diz que os pais devem ser os primeiros mestres. O capítulo 2 fala disso. Nós, pais, somos os primeiros mestres da criança. No tópico 1 deste capítulo, diz que os pais devem compreender a sua responsabilidade. Qual é a responsabilidade dos pais? O livro diz que o mundo está cheio de armadilhas para os jovens. Multidões são atraídas por uma vida de egoísmo e prazeres sensuais, não podem discernir os perigos ocultos. Mediante a condescendência com o apetite e a paixão, desperdiçam as energias e milhões se arruinam tanto para este mundo como para o porvir. Os pais devem lembrar que os filhos irão enfrentar essas tentações. O preparo que habilitará a criança a combater com êxito na luta contra o mal deve começar mesmo antes do seu nascimento, nos orientar. No tópico que fala a parte mais importante do plano de Deus. Deus tem um plano para nossas crianças. A educação da criança constitui parte importante do plano de Deus para demonstrar o poder do cristianismo. A parte importante é esta, demonstrar o poder do cristianismo, que a partir de Cristo nós podemos ser transformados e moldados. Solene responsabilidade repousa sobre os pais que educam os filhos de tal maneira que, ao saírem para o mundo, faça o bem e não o mal àqueles com os quais convivem. Olha, aí o poder do cristianismo, nós colocarmos no mundo pessoas boas, filhos honestos, simples, humildes, que perdoam, que não ofendam os outros. E aos pais devem estudar as leis que regulam o nosso ser, tornar-se inteligentes quanto à maneira de lidar com os filhos, para que eles tenham uma mente sã e um corpo são. Nós temos que nos preparar para criar nossos filhos com um bom caráter, não doentes para uma sociedade. Moldando de tal maneira o caráter dos filhos, que estes tenham fibra moral para resistir às tentações, que são armadilhas para os pés dos jovens. Nós temos que treinar nossos filhos para resistir às tentações que estão lá fora. É necessário cooperar com Deus. Se você soubesse que poderia cooperar com Deus, você o faria? Hein? Está aí, eu sei que você está aí buscando auxílio. Se você está aqui assistindo esse conteúdo, é porque está buscando auxílio para cuidar, criar seus filhos. Então, uma forma de você cooperar com Deus é oração e trabalho fervoroso. Mas no livro fala, é só orar e entregar a Deus? É só orar? Não. Tem que orar e lutar juntamente com Deus para educar seus filhos. Tem que orar e nunca desistir. Tem que orar e todo dia ensinar, todo dia estar ali com a palavra e moldando o caráter dele. E a oração deve ser assim, parecida com essa, olha, que o Senhor os guarde do mal, que no mundo há, que os livre de ceder às tentações que a cada lado enfrentam. Quando seus filhos saírem de casa, que você possa repetir essas palavras para ele e para Deus, que o Senhor os livre do mal, que eles possam resistir à tentação que o tempo todo está à nossa porta. Nós temos aqui um exemplo de um casal que enfrentou sua responsabilidade. São os pais de João Batista. Quando o anjo veio falar com Isabel e Zacarias, eles decidiram sair de onde eles estavam e foram para um lugar deserto para criar João Batista, de acordo com a vontade de Deus, porque ele não podia ter influências das pessoas ao redor dele. Eles criaram de acordo com a vontade de Deus para que para que João Batista anunciasse Cristo. Antes de Cristo chegar, João Batista foi o precursor de Cristo. E ele fez o trabalho corretamente, inclusive batizou Jesus. Será que nós estamos assumindo nossa responsabilidade, assim como esse casal da Bíblia, Isabel e Zacarias? Considerar os filhos como um tesouro.
Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, diz o Salmos 127:3. Devem os pais considerar os filhos como lhes tendo sido confiados por Deus para serem educados para a família do alto. Educai-os no temor e no amor de Deus. Nós temos que educar para o céu, no temor e no amor de Deus. O Salmos 111:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, qual é o princípio da sabedoria? Como nós devemos ensinar sabedoria aos nossos filhos, como nós mesmos devemos ter sabedoria, temendo a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111:10. Os pais devem se habilitar como professores cristãos. Será que tem algum professor aí? Você pode ser professor? Ou será que você nunca foi professor? Mas professor é uma profissão linda e nós devemos ser os primeiros professores dos nossos filhos. E o que nós vamos ensinar aos nossos filhos como professores? Devemos ensinar aos pequenos a conhecer a Cristo antes de Satanás, tá? Antes de Satanás chegar ao coraçãozinho dos nossos filhos, nós devemos ensinar quem é Cristo. Não devemos deixar nenhuma brecha para que Satanás entre, faça morada no coraçãozinho dos nossos filhos. Então, a primeira obrigação que nós temos que ensinar aos nossos filhos é eles a conhecerem quem é Cristo, o que foi que ele veio fazer aqui, o que foi que ele fez por nós, como é que Cristo agia. Vamos ensinar sobre Cristo aos nossos filhos. Cristo chama as crianças e estas devem ser conduzidas a ele. Nós devemos conduzir nossos filhinhos a Cristo, porque ele chama, ele quer, foi ele que nos deu, então ele também quer de volta. Educadas para serem trabalhadoras, higiênicas e organizadas. Devemos educar nossos filhos para Cristo, ir até Cristo, para ser educadas, trabalhadoras, higiênicas e organizadas. Coloque isso na sua mente como propósito para educar seus filhos. Não desista, o tempo todo tem que estar ensinando constantemente. E tem uma mensagem do livro aqui que diz: pais, despertai da vossa sonolência espiritual e compreendei que os primeiros ensinos que a criança recebe devem ser-lhe dados por vós. Os primeiros ensinos somos nós que temos que dar aos nossos filhos. E os primeiros ensinos é sobre o quê? Sobre Cristo. A necessidade de união entre os pais. A gente fala pais e mães. Aqui os pais devem se unir. Marido e esposa devem ser unidos intimamente no lar. Intimamente. Os dois devem ter um só pensamento, um só direcionamento, e esse direcionamento vem de Deus. Devem falar com ternura e autocontrole para não abrir porta de tentação para Satanás. Cuidado com nossas palavras, cuidado com as palavras com o nosso cônjuge. Nós devemos fechar essas portas para Satanás. Devemos ser bondosos e corteses um com o outro, respeitar-se mutuamente. Cada um deve ajudar o outro a trazer uma atmosfera agradável e sadia para o lar. Não divergir na presença dos filhos. Os casais têm divergência, então deve fazer isso em secreto. Conservar a dignidade cristã. Deus deve ser o centro da nossa casa. E quem é a instrutora especial da criança? A mãe é a instrutora especial da criança, porque é ela que está com mais contato com o filho. É a partir dali que o filho vai saber o que é o amor de verdade, que é o olho no olho, é o carinho, é a paciência, a sabedoria, é a doce música que sai dos lábios da mãe, é aquela ensinar persistente. Por que a mãe é a principal instrutora? Porque o pai vai precisar trabalhar, e quem tem mais contato com o filho, desde pequenininho, é a mãe. Mas isso não exime a obrigação do pai também. Só que a mãe tem que saber que você é a primeira instrutora do seu filho, tá? A mãe deve ter a primazia na obra de educar os filhos. Olha que privilégio! Especialmente nos primeiros anos, deve ser a instrutora e a companheira especial dele. Disse uma pesquisa que os filhos veem a Deus, obedecem e respeitam a Deus a partir do contato que tem com a mãe, porque o amor da mãe é tão sublime que é semelhante ao amor de Deus. Semelhante, porque o amor de Deus é inexplicável por nós.
uma educação mais ampla. Isso aqui é bem importante, gente. Tem uma frase que eu gosto de falar, que é a seguinte: suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir sua voz. Então, se você não faz o que diz, não vai adiantar nada para a criança. Nós, pais, temos que estar bebendo da fonte direto. Eles têm que nos ver lendo a Bíblia, têm que nos ver de joelho, têm que nos ver com paciência, com tolerância. Tem aqui Tiago 1, 22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você ler a Bíblia, tem que cumprir, senão vai se enganar a si mesmo e não vai conseguir instruir seu filho. Os pais devem aprender a lição de obediência irrestrita à voz de Deus por meio da sua palavra. Como é que os pais vão se tornar obedientes também? Por meio da palavra, por meio da Bíblia. E deve ser uma obediência irrestrita. Ensinar aos filhos obediência e respeito, tanto na palavra quanto na ação. Não é só falar, não. Tem que agir também. Tem que agir para que os filhos vejam em nós temos que agir, para que eles vejam em nós Cristo, nós temos que representar Cristo, falando e agindo. Eles vão aprender mais com a ação. Esse tipo de educação significa muito mais que a mera instrução. Não é só para instruir, não, é para ser. Nós precisamos ser para que nossos filhos vejam em nós e sejam também. Não é aceitável uma obra casual. Não é de qualquer forma, não é qualquer dia, não é qualquer momento. É com constância, é com persistência, é com fé. Nós temos que fazer diariamente nosso trabalho. Como diz Gênesis 18, 19. Guarde o caminho do Senhor. Guarde o caminho do Senhor. O tempo todo nós temos que estar sabendo a quem nós vamos temer, sabendo a quem nós seguimos, que é o caminho do Senhor. E tem que ter uma ordem em casa. Aqui em casa, primeiro é o caminho do Senhor. Tem que manter um equilíbrio, primeiro Deus, vamos respeitar primeiro os princípios, os mandamentos. Qualquer outro caminho é a vereda que não leva, qualquer outro caminho é uma vereda que leva não à cidade de Deus, mas às fileiras do destruidor. Se a gente não segue o caminho do Senhor, já sabe que vai para outro caminho, que é o caminho do maligno. Para nós pais, será que nós estamos cumprindo o que Deus está nos pedindo? Será que nós estamos sendo responsáveis por nossos filhos que colocamos no mundo? Estamos assumindo essa responsabilidade, trazendo para nós de educar nossos filhos para Cristo? Você e eu temos cumprido nosso dever com esperança e fé? Você tem trabalhado pelo bem-estar dos seus filhos ao ponto de Jesus contemplar e santificar seus esforços? Jesus contempla e Jesus santifica do céu, os anjos estão de olho no que nós estamos fazendo. E Jesus santifica nossos esforços, Jesus atende nossa oração. Será que nós estamos nos esforçando para isso? Pais, uma mensagem final para vocês. Pais, a parte de vocês consiste em preparar seus filhos para a maior utilidade nessa vida e para participar da glória da vida que está por vir. Para a maior utilidade nessa vida. Não é para eles serem qualquer coisa e não fazerem nada. Eles precisam ser úteis aqui na Terra. E sobre nós recai essa responsabilidade. Que nós também sejamos úteis, possamos servir aos outros e possamos ensinar aos nossos filhos que nós precisamos ser úteis aqui na Terra e que há algo maior do que a Terra, que é a glória da vida que está por vir, que é a vida eterna lá no céu. Até o próximo vídeo, até o próximo capítulo, que é o capítulo 3. Aguardo vocês.